Olá pessoal, queria dizer rapidamente que a maior defensora, a instituição mais importante a defender a liberdade de expressão não é outra senão as igrejas evangélicas. Eu vou dizer por quê. Todas as igrejas evangélicas elas divergem em algum ponto e algumas ditas evangélicas chegam até a ser heréticas, ditas evangélicas. Mas de toda forma, queira ler a Escritura ou queira perverter a Escritura, nenhuma igreja defende que a outra igreja seja tolhida da sua capacidade de ter acesso à Bíblia e de, infelizmente, ter até suas teorias erradas sobre a própria palavra de Deus. Nunca isso foi defendido por nenhuma igreja protestante, depois, historicamente, daquele período inicial, lá no século XVI, mais ou menos, e até o século XVII. Dali em diante, todas entenderam que a única forma de viver harmonicamente entre elas era que cada uma fosse para aquele lugar que você acreditasse que estivesse mais respeitando a palavra de Deus, dentro daqueles princípios elaborados nos próprios costumes estabelecidos por Jesus em relação às Escrituras. Então, a instituição que mais defende a liberdade de expressão e suporta a liberdade de expressão é a igreja evangélica. E eu acho interessante isso, porque qualquer ação contrária a esse tipo de conceito da liberdade de expressão deriva-se daí que é o fim da democracia. A democracia só existe com liberdade de expressão. A liberdade de expressão é a mãe da democracia. Sem liberdade de expressão, eu não tenho de fato democracia. É simples assim. Com a liberdade de expressão, eu posso ter democracia. O que tem acontecido no mundo todo, por exemplo, é com a perca de influência do cristianismo, das igrejas evangélicas em toda a Europa, por exemplo. Você veja o que está acontecendo, a liberdade de expressão. Ela está caindo, ela está deixando de existir. E com isso, eventualmente, a democracia também está indo-se embora. As grandes elites, o centro lá de Bruxelas da União Europeia está passando a tomar todas as decisões. Os órgãos internacionais, eles são usados agora como referência até por cima de decisões locais. Por quê? Porque no final das contas, se eu tenho a restrição de conteúdo, se eu tenho aquilo que eu considero que é aceitável ou não dizer, mesmo que não fira, digamos assim, não ameace ninguém de morte, não agrida ninguém no sentido de fisicamente, então essas pessoas têm todo o controle. Com a morte da liberdade de expressão, eu tenho a morte da democracia. E se você quer ver um lugar onde a liberdade de expressão vai ser aceita, é só você olhar o relacionamento das igrejas evangélicas entre si. Essa é a evidência inequívoca de que as igrejas evangélicas são o principal suporte mundial de liberdade de expressão, porque entre elas isso tem que ser respeitado, até que algumas, infelizmente, sejam heréticas e usem a Bíblia para distorcer e criar conceitos errados, infelizmente, e Deus nos mostra isso pela própria Bíblia, pela autoridade bíblica, que nós não podemos impedir essa pessoa de falar isso. Nós temos que mostrar a ela, através da Bíblia, que ela está errada. E é isso que é a ideia de liberdade de expressão. Um grupo pode falar algo errado e outro grupo vai lá e mostra a ele que ele está errado. E assim, com isso, a sociedade cresce com o debate de ideias. Mas se você tem uma perca da influência das igrejas evangélicas, você vai ter o fim da liberdade de expressão e, consequentemente, você vai ter o fim da democracia. É isso aí, pessoal.